bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que traz até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto, que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é quimioterapias orais. Qual o status no Brasil? O que são? Quais são os benefícios? Quais são os riscos? Como é o acesso a esses medicamentos no país? E quais são os direitos dos pacientes? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa eu terei 3 convidados. Eu começo agora com o Dr. Gilberto Amorim, que é oncologista, especialista em câncer de mama da Oncologia DOR, ex-chefe do Serviço de Oncologia do HC3 do INCA. Ele é pesquisador do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, e do Latin America Cooperative Oncology Group. Ele é membro voluntário do Comitê Científico da FEMAMA, do Instituto Oncoguia e da Fundação Laço Rosa, e com esse currículo maravilhoso, eu já agradeço a sua presença. Tudo bem, doutor Gilberto? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade. Queria agradecer também a Bion aí não só pelo convite, mas também pela iniciativa de gravar esse podcast de um assunto tão importante, em especial em tempos de pandemia, mas não só durante a pandemia. Bom, doutor Gilberto, como o nome já diz, a quimioterapia oral é um medicamento que é tomado de forma oral, né? Ou seja, pela boca. São remédios em forma de cápsulas, comprimidos e até líquidos. Eu queria entender quando que é indicado o tratamento oral e quando ele deve ser feito no hospital com aplicação aí direto na veia. A gente vai usar o modelo do câncer de mama, que é uma doença muito frequente, e tem muitas situações em câncer de mama em que a gente pode utilizar, eu vou chamar de drogas orais, não apenas de quimioterapia. Existem muitos medicamentos que são utilizados como terapias orais no câncer de mama e em muitos outros cânceres também. Essas medicações, especificamente quimioterapias, a gente tem algumas que são utilizadas algumas vezes num cenário um pouco mais avançado do câncer de mama metastático, que hoje em dia pode ser tratado às vezes com controle de doença durante vários anos. E essas medicações, em algumas situações, elas conseguem substituir a quimioterapia venosa, aquela que é aplicada na veia, que muitas vezes tem que ser aplicada ou no hospital, mas muita frequência nas clínicas, nos centros ambulatoriais de infusão. Então, tem situações clínicas no câncer de mama e em outros cânceres também, em que os oncologistas têm, às vezes, mais de uma opção terapêutica e, às vezes, os resultados da quimioterapia oral e outras terapias orais podem até ser superiores aos resultados da quimioterapia chamada venosa. E tem vantagens, obviamente, grandes em vários aspectos, até do ponto de vista de facilidade para os pacientes, de acesso. O paciente precisa vir menos às clínicas ou aos hospitais. Com ou sem pandemia, isso traz, sem dúvida, muitas vantagens. Eu queria falar um pouquinho sobre essa praticidade, né, de poder ser tomado em casa, porque mesmo sendo um comprimido que você vai lá e toma, né, é um tratamento sistêmico que vai atuar no seu corpo todo. Portanto, ele pode e provavelmente tem efeitos colaterais. E é uma quimioterapia, porque a gente sempre ouve falar que a quimio tem efeitos possivelmente fortes no corpo. Quais são os efeitos comuns das quimioterapias orais? É interessante, essa é uma boa pergunta. Claro que existe um espectro grande de remédios, algumas medicações de baixíssima complexidade que o paciente consegue tomar com muita facilidade e com um perfil de efeitos colaterais muito amigável. Baixa chance do paciente ter náusea, o estômago em geral aceita bem, alguns pacientes não têm alterações intestinais, nada que seja complicado. Tem vantagens também que frequentemente esses tratamentos não promovem queda de cabelo, que é um assunto ainda muito delicado no tratamento oncológico, em especial para mulheres, não apenas com câncer de mama. Então a gente tem vantagens inequívocas nesse grupo de pacientes por essa praticidade. Mas é verdade que tem alguns efeitos colaterais e é fundamental o médico manter essas orientações bem reforçadas. Eu não posso prescrever um tratamento desse e mandar o paciente voltar meses depois, porque, evidentemente, precisa de acompanhamento. Alguns desses pacientes podem precisar
de exames de sangue periódicos, precisa, dependendo da idade do paciente, alguém que possa ajudá-lo a tomar adequadamente as medicações, seja seguir a dosagem que foi recomendada. Alguns medicamentos são tomados, são vários comprimidos ou várias cápsulas. Claro que é mais prático do que ir para a clínica várias vezes no mês. Tem pacientes que fazem tratamento venoso toda semana. E se o paciente toma em casa, ele pode ficar muito tempo sem ir na clínica. Às vezes ele vai uma vez por mês para consulta médica. Tem tratamentos que eu posso até dar um espaçamento maior do que um mês. Então tem muitas vantagens, mas sim, tem alguns efeitos colaterais e os pacientes precisam ser adequadamente orientados. Existe assistência farmacêutica, algumas clínicas têm esse reforço, não é só a orientação médica que entrega uma receita para o paciente. Às vezes a própria operadora que está fornecendo o medicamento vai fazer uma vigilância, vai orientar e reforçar alguma orientação. Então, claro, não é brincadeira fazer medicação oral, não é simplesmente uma vitamina que o paciente toma e vai voltar no consultório 3 meses depois. Mas, no geral, o perfil de efeitos colaterais é mais suave. A chance de efeitos colaterais graves costuma ser menor. Bom, até agora, tudo que o senhor me disse parece ser uma opção melhor. É uma questão de escolha do paciente ou, obviamente, quer dizer, já faço a pergunta já dizendo obviamente, mas imagino que tem horas que não tem como fugir de uma aplicação no hospital intravenosa, né? Não, e um dos modelos principais de tratamento oncológico do câncer de mama são aquelas pacientes recém-operadas, que às vezes têm que fazer uma quimioterapia pós-operatória, aquelas pacientes com tumores um pouco maiores, que precisam da quimio antes. Essas medicações que são tradicionais, e elas têm, em geral, só versões venosas. Tem que tomar no soro diluído, manipulado numa farmácia especializada, aplicado por uma enfermeira também com treinamento específico, numa veia periférica do braço ou num catéter específico de quimioterapia. Nesses tumores mais iniciais, com alguma frequência, a gente não tem alternativa. Eu não tenho uma versão oral desses medicamentos, pelo menos não no momento. Em pacientes, em algumas situações em que o paciente, eu tenho opção, e isso se tornou até mais verdade desde o início da pandemia, lá em março, e várias diretrizes de outros grupos internacionais consolidaram isso. É claro que a gente começou a levar, já vinha usando, tem remédios que a gente usa há muitos anos, e às vezes eu tenho 2, 3, 4 opções terapêuticas, em muitas vezes 2 opções venosas e 2 opções orais, por exemplo. Frequentemente, nos últimos anos, os pacientes têm uma participação muito ativa, seja a própria paciente ou o paciente, dependendo de que tipo de câncer nós estamos falando, mas também os familiares, os responsáveis. E essa decisão é compartilhada. E, às vezes, não é raro. O paciente, doutor, mas eu tenho opções. Eu disse, olha, você tem um remédio A, B e C, o A e o B e o C, eu preciso de um catéter, eu preciso de uma veia para fazer a infusão toda semana, ou de 15 em 15, ou de 3 em 3 semanas, e eu tenho essa outra opção aqui, que também é bastante boa, tem bom controle de doença, e a medicação é oral, e às vezes tem pacientes que preferem fazer a medicação venosa. São muitos comprimidos, eu acho que eu posso me enrolar, meu estômago é frágil, e o paciente participa, olha, eu prefiro fazer a medicação do soro. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, quando tem uma opção, e essa opção com eficácia semelhante, com menos efeitos colaterais às vezes, uma praticidade inegável, tem pacientes que moram longe da clínica, independente da pandemia, claro. Isso tem muitas vantagens. Então, o paciente participa ativamente. É claro que o médico vai dizer, olha, eu não tenho opção, e se eu não tiver num cenário específico de câncer de mama metastático, numa situação potencialmente X, em que eu não tenho opção, eu vou apresentar a opção que eu tenho e a opção vai ser venosa. Mas não raro eu tenho opções orais. É importante os pacientes conhecerem os familiares, porque nem sempre os médicos compartilham essas informações com facilidade, então o paciente precisa ser ativo nessas escolhas. Mas a maioria dos oncologistas já está suficientemente maduro a entender que nem sempre a quimioterapia venosa ou a terapia venosa é a melhor opção para o paciente. Eu quero o melhor para o paciente, eu não quero o melhor para mim ou o melhor para a empresa onde eu trabalho. E é simples, mas o simples às vezes não é tão fácil.
Doutor Gilberto, tem que ter cuidado na hora de tomar medicamento em casa, né? Porque é uma grande responsabilidade assumir esse compromisso de tomar o remédio na hora certa, não errar os prazos, tem a dificuldade de, às vezes, de engolir as cápsulas. Como é que faz? É importante reforçar esse conceito, até porque são muitas possibilidades. Algumas terapias orais um único comprimido que o paciente tem que tomar, às vezes num horário único. E aí é fácil, o paciente está acostumado com outras doenças, com medicações de uso contínuo. Mas não raro, algumas terapias orais são múltiplos comprimidos ou múltiplas cápsulas, às vezes 2, 3, às vezes de uma vez e mais de uma tomada diária, precisa de um cuidado reforçado. E aí a gente precisa, tem uma participação da equipe médica que está cuidando, né, de efetivamente orientar os pacientes, ter uma prescrição muito clara, uma parceria não só com o paciente ou com a paciente, mas com o cuidador, com a família, especialmente nessas medicações com múltiplas dosagens, que eventualmente podem gerar, num eventual erro, algum efeito colateral. Mas quase sempre tem um papel de educação continuada forte, que pode, a própria operadora muitas vezes orienta, assistência farmacêutica, mas nós médicos temos uma obrigação que é nossa de reforçar esses conceitos. O paciente vai para casa, recebe os medicamentos em casa, não basta eu entregar uma receita e achar que ele vai conseguir tomar a medicação direitinho. Eu tenho que sentar um tempinho com esses pacientes e explicar adequadamente como devem tomar para reduzir o risco de alguma complicação. Não, isso para todos os medicamentos, né, doutor? Porque sobra antibiótico e sobra anti-inflamatório, tem muita coisa controlada que não devia estar sobrando. Olha, doutor Gilberto, muito obrigada por essa aula, agradeço aqui a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter sido úteis essas informações. Bastante. Obrigada, doutor Gilberto. E agora continuamos nesse assunto, só que eu vou chamar para a nossa conversa o doutor Antônio Jorge Bezzi, que é advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, com atividades direcionadas ao acesso à justiça. Tudo bem, doutor Antônio? Olá, Marina. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a Bion pelo convite, parabenizar pelo projeto, cumprimentar os demais participantes e, assim, eu estou muito feliz com a possibilidade de conversar e apresentar algumas informações, assim, que eu tenho certeza elas vão contribuir e vão elucidar algumas questões. Esse tema é instigante para mim de acesso à justiça. Os advogados, eles falam do acesso à ordem jurídica justa. Não basta você garantir o acesso formal à justiça, levar as demandas e a tutela jurisdicional não ser efetiva e eficaz. Então, assim, eu estou muito satisfeito e eu espero que esse podcast possa propiciar uma reflexão e um debate a respeito de um tema que ele é muito importante e ele envolve questões que vão além do direito. Eu vou tentar me ater ao direito. Vamos lá. Mas, vamos nós. Aliás, nesse podcast é interessante que nós vamos para todos os cantos para você sair deste podcast altamente informado na parte de medicina, na parte de direito e numa outra parte de direito e acesso também que vai vir com a Simone da AMUC daqui a pouquinho. Doutor Antônio, a Lei 12.880 de 2013, põe 7 anos aí já, colocou a quimioterapia oral como uma cobertura obrigatória dos planos de saúde, mas infelizmente isso não ocorre de uma forma automática. O paciente só tem acesso ao medicamento que está no rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E esse rol é atualizado somente de 2 em 2 anos, caro e cara ouvinte, vocês sabiam disso? No caso da quimioterapia endovenosa, assim que uma nova medicação é aprovada, ela já é incorporada na cobertura dos planos de saúde. Aí os oncologistas querem que o mesmo ocorra com a quimioterapia oral, ou seja, que a incorporação seja automática. Hoje, 8 medicamentos de via oral são cobertos pelos planos de saúde, o que é um número muito pequeno, já que cada vez mais o tratamento do câncer evolui. Portanto, se a medicação de via oral está aprovada pela Anvisa, não tem sentido o paciente esperar 2 anos pela atualização do rol e ainda tem o risco da medicação que ele precisa não entrar na lista. Este ano, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que pode deixar essa cobertura automática. Então, eu queria saber do senhor como está a legislação nesse momento e como está o acesso.
Bom, vamos nós. O Senado ele aprovou em junho deste ano o projeto de lei 6.330 de 2019. Então, nós podemos afirmar que esse projeto ele tem o objetivo de, vou usar um termo que para a gente poder entender, obrigar os planos de saúde a arcarem com os custos da quimioterapia oral em domicílio. Isso após o registro da Anvisa, o que gera um procedimento de tempestividade muito mais efetivo. Atrelado a esse processo, a esse projeto e vinculado a ele, você tem um outro projeto que diz a mesma coisa, que é o 10.722 de 2018, anterior, e ele está em tramitação conjunta. Bom, em outras palavras, qual é o objetivo? O projeto prevê que convênios ampliem o acesso pelos usuários aos tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Bom, a tramitação ela segue um rito especificado na lei. Então a gente fala que existe um aspecto formal da tramitação. Hoje essa tramitação ela está livre de vícios e nulidades, ela passou por uma das casas e agora, com relação à segunda casa, o projeto foi encaminhado então à Câmara dos Deputados e aguarda, dentro das regras de regimento, que haja a aprovação, primeiro a análise das comissões, depois será submetido a uma aprovação, depois vai para o veto, ou para a sanção presidencial ou para o veto. Bom, resumindo, a lei tem eficácia? Não, não tem. Essa lei ela não tem eficácia plena formal. Por quê? Porque demanda ainda uma tramitação. A gente costuma dizer que existe uma fonte do direito, que é uma fonte material, que foi exatamente a pressão que foi feita pelos organismos, pelas entidades de classe, pela própria população, que motivou, então, que houvesse o projeto de lei. E agora, essa fonte material, essa pressão, leva a uma fonte formal, que é a lei que regulamenta, então, uma relação que se estabelece entre aquele que precisa do medicamento e aqueles que estão aptos a oferecer. E aí a gente entra no acesso, que é a tua segunda indagação. Bom, com relação ao acesso, você perguntou como ele está. Então, eu tenho que fazer uma apertada síntese aqui a respeito dos sistemas que nós temos de acesso ao direito à saúde. Então, e assim, é legal porque, para quem não é da área jurídica, o direito tem uma função. A função do direito é a função ordenadora, ordenar a nossa vida em sociedade. E o direito, ele parte de premissas que são normas fundamentais que estão atreladas naquilo que Kelsen chamou da pirâmide de Kelsen, uma norma fundamental e normas que se derivam dessa. Então, o que eu quero dizer para você? Se você chega em qualquer país, ou se vem qualquer pessoa e entra no Brasil e pergunta qual é a regra do teu país, é a Constituição Federal. Tudo aquilo que for contra a Constituição é inconstitucional. Então, nossa Constituição ela consagra a dignidade da pessoa, consagra o direito à saúde e consagra a vida. Artigo 1º, 5º, 196. E nós mantemos uma estrutura relacionada às políticas de saúde com duas formas de acesso. Um sistema público e um sistema privado. E a gente pode dizer que o primeiro sistema, o público, ele é baseado em dotação orçamentária. Eu libero orçamento para custear um medicamento e o Estado, lato sensu, tem o dever de prestar assistência à saúde. Beleza? Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é o sistema privado, em que a gente pode dizer que é um sistema contratual, que se exige o equilíbrio do contrato, que se exige uma prestação e uma análise atuária de contas a fim de que a conta feche. Quem está contribuindo para o sistema tem que pagar uma conta e essa conta pode sair cara. Mas, como advogado, eu tenho que te dizer o seguinte: esse acesso ele se dá através de análise de comissões específicas. Não quero entrar nesse tema, mas o CONITEC e a ANS são responsáveis, através de requisitos técnicos, por analisar, primeiro, a viabilidade técnica do medicamento e também o impacto desse medicamento, seja naquela relação contratual, seja no custeio público. Então, se a gente pegar, por exemplo, para ficar dentro do nosso tema, o projeto de lei que se destina às operadoras, né, ao plano de saúde suplementar, a gente tem uma normativa que é a 439, uma resolução normativa 439 da ANS, que fala dos requisitos, que envolvem também o impacto econômico. Então, quando você pergunta para mim
como é que está o acesso? Eu te falo. O grande desafio para a aprovação do projeto de lei 6.330 de 19 reside exatamente no fato de compatibilizar uma aprovação sumária após o registro da Anvisa, que é uma necessidade da dignidade, da vida, do acesso à saúde, imprimindo maior celeridade ao processo de liberação e aprovação dos medicamentos, e com uma análise técnica criteriosa que possibilite a sustentabilidade do sistema de acesso público ou privado. Então, eu te falo, considerando a existência de medicamentos ainda não incluídos no rol de medicamentos da ANS, visando assegurar os direitos constitucionais que eu apontei no início, em especial o direito à saúde, a judicialização ela surge como uma via de acesso alternativa, excepcional, mas necessária. Ponto. É isso que eu ia perguntar, eu já ia entrar com você para saber disso, quer dizer, tendo dificuldade, preciso desse medicamento, ele não está disponível, como é que eu encontro respaldo jurídico? Tem que ir para um advogado, tem que fazer valer os meus direitos, né? Definitivamente sim, com certeza. O que acontece? Antes de justificar o meu posicionamento com relação à judicialização, que eu sou a favor, eu quero deixar claro que assim, eu sou contra a banalização do acesso à justiça, de judicializar qualquer coisa. Determinadas demandas entre vizinhos, entre consumidores e prestadores de serviço, elas podiam ser resolvidas através de uma mediação ponderada e que chamasse cada um para o seu bom senso e deixasse para a justiça aquilo que precisa ser objeto de judicialização. Então, assim, quando eu viro e eu olho para situações que envolvem direitos fundamentais, o raciocínio é diferente. Diante de situações que configuram um verdadeiro obstáculo burocrático ao acesso à ordem jurídica justa, isso é, aquilo que eu falei no início, a garantia de uma tutela que te entregue o que você precisa, nesses casos, eu penso que não há como se pensar, eu acho que o maior erro é esse, na doença e em seus reflexos. Nós temos que pensar no paciente, que é o personagem central do processo judicial. Entendeu? São óticas diferentes. Então eu respeito todos os operadores de direito, os ministros do STF, meus amigos advogados que militam nos corredores dos fóruns, respeito o posicionamento e interesse dos mais diversos setores envolvidos nesse complexo sistema de saúde do nosso país. Mas eu sou advogado. E como advogado, na constatação de uma injustiça, há que se lutar para restaurar a ordem justa das circunstâncias. O normal não é você acreditar que a saúde não é para todos, que a aprovação de um determinado medicamento e a sua incorporação pode esperar mais do que o estritamente razoável para a sua liberação e imediata utilização. Se falou aqui em 2 anos para se aprovar, que é o que está na lei, mas a gente sabe que um procedimento perante a ANS, ele vai demorar em média aí, desde o início do registro até a aprovação, uns 3 anos. E só vai ter uma revisão daqui a 2. Não tem uma periodicidade. Então eu volto a dizer, o tema merece um debate sério, consciente, está acontecendo. O legal da fonte material é que ela provocou que sociedades se falassem. Você entra no YouTube, você entra vários encontros sobre o tema, inclusive chegando ao fiel da balança. Hoje em dia já se fala em apresentar uma proposta substitutiva ao projeto ou uma emenda em que você trabalhe com uma tempestividade de 1 ano, de 6 meses, em critérios proporcionais e paulatinos. Já se fala nisso. Mas, para mim, como advogado, eu sei que o meu dever é lutar pelos direitos do meu cliente, pelos direitos de todo e qualquer paciente que, diante da existência de um tratamento adequado, esteja sendo privado, sob qualquer alegação e pretexto, do acesso ao mesmo. O ministro Marco Aurélio ele deu uma decisão no STF dizendo o seguinte, e tem outros ministros que falam diferente, tá? Dentro do escopo da jurisdição, você tem várias esferas, mas ele chegou a falar agora, numa recente decisão no STF, mês passado, dizendo o seguinte, eu não posso, quando eu penso direito e jurisdição, pensar em orçamento. Isso não é atribuição minha. Eu tenho que pensar em Constituição. E outro já fala, não, eu tenho que pensar nos impactos disso para a coletividade. Não é razoável que um medicamento de 80 mil, e aí vem as análises técnicas que são tão importantes e que o Poder Judiciário já tem hoje, inclusive, órgãos específicos para fazer, então, essas análises técnicas para subsidiar os magistrados. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta,
a judicialização ela não é um mal necessário, ela se faz necessária como um bem destinado a garantir o que a Constituição precitua, e que, infelizmente, as normas infraconstitucionais e a burocracia dos procedimentos que são necessários engessam pacientes. Então, assim, o direito dos pacientes. Poxa, doutor Antônio, muito obrigada. Ficamos agora, então, aguardando os próximos passos, as próximas decisões e esperando que o acesso seja mais fácil. Mas obrigada pelo seu trabalho e por toda essa explicação. Eu que agradeço. E para este último trecho da nossa entrevista sobre quimioterapias orais, eu convido a Simone Lopes, que é vice-presidente da AMUC, Amor e União contra o Câncer, e farmacêutica responsável do serviço de terapia antineoplásica da Climama. Muito obrigada pela sua participação, Simone. Olá, bom dia. É um prazer participar dessa conversa sobre quimioterapias orais, né, e principalmente seu acesso, que é um assunto que preocupa muitíssimo as associações de paciente. Nós, como representantes de paciente, estamos envolvidos diretamente nesse processo de tratamento do paciente oncológico. Bom, Simone, eu queria começar no embalo aí da última resposta do Dr. Antônio, que era sobre direitos. Como a AMUC dá essa assessoria para os pacientes? E eu gostaria que você falasse sobre essas orientações em caso de dificuldade de acesso a um medicamento. Sim. Bom, em primeiro lugar, é muito importante salientar que os medicamentos ligados direta ou indiretamente ao tratamento do câncer, eles devem ser assegurados a todos os pacientes, né? E os medicamentos orais, assim como aqueles utilizados também para efeitos colaterais, né, os adjuvantes, eles também devem ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e também pelos serviços privados. Bom, mas aí a gente sempre pode ter que entrar na justiça, né, Simone? Sim, sim. Então, o Programa de Orientação ao Paciente Oncológico da AMUC, ele atende pacientes e familiares de modo a atender as suas demandas em relação a esclarecimentos e orientações sobre os diversos tipos de direitos, né? Principalmente acesso a medicamentos. Então, a AMUC disponibiliza um atendimento presencial todas as quartas-feiras com uma advogada voluntária que se dispôs a estar lá para atender todas as demandas da associação e dos pacientes oncológicos, e também temos uma parceria muito importante com a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que tem nos ajudado bastante com os pacientes mais carentes, né? Esse programa, então, ele iniciou em 2002, com um programa de assessoria jurídica, oferecendo gratuitamente aos associados em escritórios terceirizados diretamente ações, né? A partir de 2014, então, a gente mudou um pouquinho esse formato e passou a ser esse programa de assessoria jurídica. E desde de 2002, que já fazem 18 anos, o programa já atendeu mais de 9 mil pessoas diretamente, né? Sendo que mais de 50% acesso a medicamentos. Nossa senhora, é coisa, hein? Então, a partir do momento que tem a indicação médica, né, a prescrição médica para o uso de determinado medicamento, que esteja registrado na Anvisa, né? Hoje a gente não tem uma legislação para medicamentos importados, é um pouco mais difícil se conseguir judicialmente, seja ele oral ou não, mas para os medicamentos registrados na Anvisa, para muitos pacientes, tanto do poder público quanto do privado, a única alternativa para acesso a esses medicamentos realmente é o Poder Judiciário, entrar com uma ação para ter acesso e valer o seu direito à saúde, né? Ter acesso a esse medicamento. Mas aí pode-se levar um tempo que a saúde do paciente não tem, né, Simone? Porque para a gente conseguir algumas decisões no judiciário pode chegar a anos. Na verdade, em relação a medicamentos, nós temos levado em torno de 10 a 15 dias. Eu estou achando que leva muito tempo? Não. Anos, o paciente não pode esperar isso. A gente não tem como esse tempo todo. No último ano, nós temos passado uma dificuldade um pouco maior quando a gente entra com uma ação para solicitar um medicamento, né, que o paciente prescrita. Por incrível que pareça, os juízes agora também estão se atentando à questão do custo. Então, muitas vezes, a gente já teve várias negativas de medicamento de uso essencial para aquele paciente, porque se a gente está entrando com uma ação solicitando aquele medicamento, é porque foi prescrito pelo médico assistente do paciente e o paciente precisa, né? E eles estão alegando que o custo é muito alto, o sistema
Único de Saúde não tem condições de arcar com o custo e negam o pedido de tutela antecipada do medicamento. E o paciente, mais uma vez, fica sem o tratamento. Então, geralmente, esse paciente já do Sistema Único já teve um diagnóstico tardio, por isso que ele está precisando de um medicamento que não é padronizado no SUS, porque ele já, na maioria das vezes, já esgotou todas as linhas de tratamento, e aí quando ele mais precisa do sistema, ele não consegue aquele medicamento por causa do alto custo. A gente sabe que a maioria das novas tecnologias que têm chego ao Brasil para o tratamento do câncer, elas têm vindo na forma via oral. Isso tem dificultado muito o tratamento do paciente, tanto no âmbito do SUS, por causa do custo elevado, né, tanto no âmbito do sistema privado, que via oral não incorpora automaticamente no rol da Agência Nacional de Saúde. Então, os convênios se sentem livres para negar o medicamento, dizendo que não consta no rol. E o paciente vai esperando, né? Ô Simone, e já não bastasse todos esses entraves aí jurídicos, burocráticos, financeiros e a doença em si, tem um outro problema que está sendo vivido por quem passa por tratamento contra o câncer, que é a falta de medicamentos nessa pandemia, é verdade? Olha, a falta de medicamentos nada tem a ver com a pandemia, tá? Nós temos observado algumas situações bem específicas que vêm acontecendo nos últimos anos, não somente esse ano, após a pandemia, né? Uma delas são medicamentos que não estão no rol da Agência Nacional de Saúde, e o plano não se sente obrigado a fornecer ao paciente, né? Geralmente os medicamentos orais, então acaba gerando uma lacuna no tratamento do paciente. Outra situação são medicamentos via orais ou até injetáveis que têm um custo superior à APAC, que é a autorização de procedimento de alta complexidade no SUS, que remunera o tratamento oncológico de acordo com o tipo e estágio da doença, né? Que acaba inviabilizando a compra desses medicamentos pelos gestores. E ainda temos aqueles medicamentos cobertos pela PAC, né, que geralmente já estão padronizados naquela unidade de tratamento, que o custo ele é inferior e então eles conseguem administrar o fornecimento desses medicamentos e estão em falta, né? Nós temos casos de medicamentos que nos últimos 3 anos faltaram 4 vezes por mais de 3 meses, sendo que a maioria dos ciclos de tratamento é a cada 21 dias. Então, exatamente, né, já gerou uma interrupção no tratamento do paciente. Bom, essa falta de medicamento, ela tem sido pela falta... Essa falta de medicamentos tem sido justificada pela falta de repasse dos entes da federação. Muitos medicamentos são fornecidos diretamente pelo Ministério da Saúde, né? A AMUC já enviou comunicado oficial tanto ao Centro de Tratamento quanto à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde solicitando informações e providências em relação ao fornecimento desses medicamentos. Nós temos casos hoje de medicamento em falta desde junho desse ano para o tratamento do câncer de mama. E isso é muito grave. Nós temos vários pacientes com a doença metastática estáveis que estão sem o medicamento esse tempo todo. Então, se a doença progredir, ele acaba ficando sem o tratamento, porque aí já não tem mais justificativa de continuar o tratamento porque a doença progrediu, e fica sem acesso a outra terapia que provavelmente não vai estar padronizada no Sistema Único de Saúde. O que a gente tem tido de resposta? Os centros de tratamento dizem que não é com eles, né? Nós só recebemos os medicamentos, as secretarias estaduais de saúde dizem que não podem fazer nada, que o medicamento vem direto do Ministério da Saúde, e se comprarem o medicamento não serão ressarcidos, então não vão comprar, o paciente fica sem. E o Ministério da Saúde, até o momento, oficialmente não nos mandou resposta nenhuma. Então, são vários medicamentos em falta, vários tipos de câncer sem tratamento neste momento, e a gente não consegue respostas oficiais. Até para conseguir número de pacientes que estão em falta ou que não estão conseguindo receber o medicamento, nós temos dificuldade. E ainda tem a questão do paciente não querer denunciar, né? Eles estão vulneráveis, né? Exatamente. Precisando da medicação,
e quando a gente conversa com os pacientes, eles não querem falar. A pessoa está muito sensível, muito frágil nesse momento, e ainda entrar numa briga contra uma má administração é difícil, né? Acabam ficando com medo de, sei lá, de não receber o medicamento, ou de ser colocado no final da fila, e assim vai passando o tempo, né? A doença pode progredir, ou às vezes até voltar quando a doença está estável. E como a gente fala, quem é que paga a conta? Não a conta financeira, mas a conta social, né, para esse paciente, esse prejuízo todo, né? Então, a doença se agrava, o paciente tem prejuízo, mas ninguém é responsável, né? A gente sabe que o câncer não pode esperar essa pandemia passar, ou os gestores se sensibilizarem para a situação do paciente sem medicamento, seja via oral, seja injetável, seja falta temporária, falta permanente, falta de padronização, né? A única coisa que a gente pode falar e sabe nesse momento é que o câncer não espera. Olha, Simone, muito obrigada, porque é uma fala muito importante para todos nós, e esse conhecimento nos leva também a tomar nossas providências, pressionando quem devemos pressionar. E que bom que temos associações como a AMUC para também fazer esse papel com mais força diante das autoridades. Te agradeço muito por nos orientar. Obrigada. Bom, eu agradeço mais uma vez o Dr. Gilberto e o Dr. Antônio pela entrevista, e um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento sobre quimioterapias orais. E conhecimento, eu sempre digo, é um investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion, indústria farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui tratamos do tema quimioterapias orais. Qual o status no Brasil? Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana, eu aguardo você. Ouça os episódios semanais do Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.